Olá, pessoal, tudo bem? Então, boa noite a todos, né? Dando continuidade ao nosso evento Química na Rede, hoje com uma convidada especial, a especialista Gabriele Costa da Silva. Tá? A Gabi é aluna egressa lá do campus, né? Foi minha estagiária também, assim como a Débora, né, Débora? E Sim. fico muito feliz quando os ex-alunos retornam. Tá? E atualmente a Gabi é professora do estado lá em Caxias do Sul e vai conversar um pouquinho com a gente. Tá? Gabi, fica à vontade. Tá? Tu comanda o formato que tu achar melhor e o tempo que tu achar melhor. Certo? Então tá passando a palavra para Gabi. Tá certo. Obrigada, então. Todo mundo me ouve muito baixo. A Fê disse que estava muito baixinho, mas eu vou tentar falar, segurar aqui para ficar mais fácil de vocês escutarem bem, tá? Que eu fico falando muito baixo. Obrigada pelo convite. Primeiro, queria agradecer ao Mauro pelo convite de falar aqui, né? E conversar, assim, com os colegas e amigos que estão hoje presentes aqui. E conversar um pouquinho sobre a minha caminhada, né, acadêmica, sobre o que eu estou fazendo, enfim, sobre a minha jornada de trabalho, que eu acho que é o que melhor, o que eu tenho de melhor assim para dividir, né, na questão da minha profissão, né. Então eu vou selecionar uns slides para a gente para ver da apresentação e já falo com vocês agora. Eu vou pedir para vocês para se está aparecendo aí, que a gente testou eu e o Mauro. E não apareceu. Vamos ver aqui. Apresentar. Caso não apareça, já aconteceu comigo isso, tem que fechar de novo a aba que tu queria compartilhar e abrir, que aí ele reconhece. Pois a gente recém fez, eu e o Mauro, a gente tinha dado certo. E agora aparece só a tela do... Não deu, não deu. Aí, vamos só um pouquinho. Cancelar. Não, é uma... Não. Fechou agora, ah, meu Deus. Isso é a estratégia, Gabi, do sistema para deixar o pessoal ir entrando enquanto está procurando, cria todo esse sistema de ansiedade para nós ouvir você. Acho que eu vou ir falando. Uma janela. Aqui. Apareceu? Só para confirmar. Apareceu, Gabi. Tá. Então, assim, a minha fala eu organizei da seguinte maneira. Eu vou falar um pouquinho sobre a formação inicial, a inserção no mercado de trabalho e a atuação profissional do licenciado em Química, tá? Esse vai ser os três focos da minha fala, tá? Eu separei assim porque foi a trajetória que eu tenho, que eu estou percorrendo. Então, a minha formação, como é que eu entrei no mercado de trabalho, né? E como é que está sendo a minha atuação até então como professora de Química, tá? Então, na minha formação, eu destaquei alguns pontos que eu acho que foram importantes. Primeiro, a trajetória até o Instituto Federal Farroupilha. Então, assim, falar sobre como eu ingressei, por que eu ingressei no Instituto Federal Farroupilha, né, no curso de Química, né, e esse caminho, assim, hoje em dia eu vejo com mais clareza, assim, né, de como a gente está sendo, na grande maioria do tempo, a gente está sendo um produto, né,
da sociedade em si, de como que as nossas escolhas, a gente até então acredita ter, a gente consegue ter uma escolha, mas na verdade, eu até chegar ao Instituto Federal Farroupilha, eu completei o ensino médio, e depois do ensino médio eu fui trabalhar, né, porque não conseguia ingressar numa faculdade logo quando eu saí do ensino médio, e aí depois veio essa oportunidade de fazer uma graduação, né? Então, esse ponto de chegar até o Instituto Federal Farroupilha é algo importante na nossa região aqui, porque o Instituto Federal, ele é um meio, um acesso mais próximo da gente, né, no caso. Assim, aqui a gente só tem a UFSM, a gente só tem a universidade. Então, se não consegue ingressar lá, no caso, na federal, a gente fica um pouco perdido, digamos assim. E o Instituto veio, né, para agregar, assim, uma mudança, né, na vida de algumas pessoas. Na minha vida, foi uma mudança muito positiva. Se não tivesse esse acesso aqui ao Instituto Federal, eu provavelmente estaria naquela minha mesma vida que eu tinha antes, de, né, terminar o ensino médio e não ter o acesso à faculdade e acabar ingressando no mercado de trabalho, né, sem ter uma especialização, sem ter uma profissão, né? Então, essa trajetória até o Instituto Federal Farroupilha, ela é uma fase da minha vida com muito carinho até então, porque a gente não imagina o quão a gente sofre as consequências da sociedade, né? Depois que a gente começa a estudar e começa a perceber as coisas, a gente começa, né, a ter uma amplitude assim na visão da gente, começa a ver que, né, de certa forma a sociedade está do jeito que está porque faltam oportunidades, né? Então, essa trajetória até o Instituto Federal é uma fase que eu destaco com carinho, assim. Depois que eu entrei no IFE, a escolha do curso, escolhi fazer o curso de Química, porque nessa trajetória até o Instituto, no terceiro ano, eu tinha uma professora de Química muito querida, que eu gostava muito dela, e a aula dela era muito divertida. Eu gostava muito, assim, quando ela falava assim, vamos fazer uma dinâmica, e aí a gente vai ter que montar as moléculas, a gente vai ter uma molécula orgânica que tenha 4 carbonos, 5 carbonos. A aula dela era muito dinâmica, era muito divertida, assim. E aquilo para mim era química. Naquela época eu acreditava que aquilo ali era, eu vou fazer o curso então de química. Quando escolhi o curso não tinha muita noção. Quando eu cheguei no Instituto Federal e comecei a cursar a licenciatura em Química, que aí aos poucos eu fui me familiarizando, digamos assim, com o desafio, né, de estudar Química, o que é Química, para que servia, o que viria depois, e aí então eu fui ter uma noção mais clara. Mas até chegar ali, não tinha uma noção muito grande, não. Dentro do curso de Química, dentre várias coisas importantes, eu destaco o apoio, né, a programas de assistência, porque isso se torna, além, né, de ser uma forma, né, de conhecimento para a gente, mas também uma forma de permanência no curso. Então, primeiramente eu fui bolsista do Prodesse, depois eu fui bolsista do PIBID e depois do apoio pedagógico. Então, esses três programas foram bem importantes, tanto na questão de atividades que eu desenvolvi durante o curso de licenciatura, como também na questão de permanência do curso mesmo. É uma bolsa, te dá um valor, te dá um subsídio para te ficar, para te permanecer, né? E isso é importante na realidade que a gente está, né? Na região que a gente está, o estudante ele tem que ter esse apoio, né? Principalmente se tu abre mão de algumas coisas para estudar, por exemplo, eu abri mão de trabalhar, né, para entrar num curso, e aí
nesse curso tu tem gastos, tu tem, enfim, tu tem que ter uma permanência. E o instituto, ele consegue, de certa forma, auxiliar os seus alunos nesse quesito, mais do que em outras universidades, né? Não sei se é pelo número reduzido de alunos, com certeza e tal, mas a gente tem esse acesso e isso é muito importante. É importante destacar que esses, além de todo o conhecimento que tu vai desenvolver, que hoje tu consegue enxergar com maior clareza, né? Eles também te dão esse apoio para te permanecer no curso, né? Então, tu está estudando, tu mantém os teus gastos, mesmo que teus gastos sejam pequenos, mas tu mantém os teus gastos, então isso te dá uma possibilidade de você concluir o curso, né? O perfil do licenciado aqui, eu queria, na verdade, eu coloquei essa questão do perfil porque o nosso, vou voltar aqui para vocês me enxergarem, o nosso, aqui, me enxergar, vou olhar para vocês. O nosso curso, ele tem vários perfis, pessoas de vários perfis, né, quem se formou na nossa turma. A gente começou uma turma com 35 alunos, né, com 35 acadêmicos. Desses 35, 6 se formaram. E desses 6, a gente tem trajetórias diferentes depois da licenciatura. E dentro da licenciatura, a gente também teve os perfis bem distintos de cada um deles, né? E no meu perfil, por exemplo, eu posso dizer que tem uma certa dificuldade, já apresentei várias dificuldades e ao mesmo tempo eu me superei em algumas questões, né? Então, dos 6 que se formaram, ou da turma em si que se formou, eu acredito que eu tenha sido a que mais apresentou dificuldades em algumas áreas da química, em algumas disciplinas e tal. E eu também acredito que foi que melhor se superou, porque eu consegui passar por todas as disciplinas, porque, né, eu consegui me formar do tempo hábil, principalmente porque eu não desisti. Então, de 35 alunos, 6 se formaram, né, isso é um número bem expressivo de se considerar, porque a superação é algo que não são todos que vão conseguir. A grande maioria vai, de certa forma, né, vai desistir no meio do caminho. Né? E esse não era a minha intenção, nunca foi minha intenção. Por mais difícil que em algumas situações foi, né? Por mais dificuldades que se tenha apresentado na questão de disciplinas, enfim, né, de reprovar, dos 6 que se formaram, eu fui a única que reprovei em algumas disciplinas, né? Então, fazer toda essa manobra para conseguir me formar no tempo que todos os colegas se formaram. Então, isso foi uma questão que eu coloco hoje como uma superação minha, né? Isso é muito individual, eu não é que estivesse certo ou errado, foi algo que eu precisava superar e, de certa forma, consegui superar. Isso tudo despertou, ou enfim, eu tive que ter muita disciplina, né? Na graduação, uma das coisas que eu mais tive ao longo, que eu fui adquirindo cada vez mais disciplina de levantar cedo para estudar, disciplina de final de semana ter que estudar, né, para conseguir concluir o curso, algumas matérias que eram mais difíceis em si, né? Então, isso para mim foi algo importante, porque isso foi como uma superação, né? Então, a questão da superação, acho que é importante no curso de Química a gente registrar isso, porque não é uma característica só minha, mas de vários alunos que se perderam ao longo, né, do curso de licenciatura, porque apresentaram bastante dificuldades e porque, no fim, não conseguiram se enquadrar, às vezes, ou não conseguiram ter toda essa disciplina, né, que requer para se terminar o curso de Química, né? Então, passando por todas as dificuldades, toda a superação, tendo todo esse apoio, né, tanto dos programas de assistência, tendo todo esse apoio dos colegas, enfim, principalmente né,
dos colegas do curso, né, para não desistir, a gente te ajuda, enfim. E outro ponto importante aqui no curso de Química é todo o apoio que os professores tiveram com a gente, sabe? É todo aquele... a gente tem um espaço no Instituto Federal muito grande para dialogar com os professores do curso. Isso é muito bacana. Tive a oportunidade de fazer outro curso, né, após na UFSM, e estou fazendo também agora a segunda licenciatura na UFS, e eu vejo assim, não existe lugar com... Não existe não, né? Mas eu não encontrei até então algum lugar com maior abertura para o diálogo que nem o Instituto Federal tem com seus acadêmicos. A gente tinha essa abertura e isso fez com que não só a gente desenvolvesse um ambiente que é mais acolhedor, mas também isso faz com que a gente tenha um crescimento muito grande. A gente consegue expor as nossas angústias, né, as nossas, enfim, até a própria aprendizagem flui com maior naturalidade, né? Então isso é muito particular do Instituto, e isso é muito bacana, muito importante. Então depois do curso, né? Não vou falar muito do curso porque a grande maioria que tá escutando fez parte dessa época, então, né, sabe como é que se desenvolveu, né, como é que aconteceu, né, a, a graduação. Então, depois que eu concluí a graduação, quando eu terminei, a gente terminou em 2015, né, que vem a parte talvez mais complicada, né, que é o que tu vai fazer depois da graduação. Então, que lado que tu vai seguir, né? Para que lado, para que caminho, para que o futuro te espera, enfim, qual que vai ser as tuas projeções aqui para frente. Então, quando tu sai, eu saí um pouco assim, tá, agora vou descansar um instante, agora vou fazer o quê, né? E aí eu me preparei, né? Fiz uma seleção para pós-graduação, fiz para o mestrado, não consegui passar. E aí fiz para especialização, e aí cursei, né, a pós-graduação ali em especialização na UFSM, em gestão educacional. E aí 1 ano e meio eu ia para Santa Maria para realizar as aulas lá. E na especialização, bem diferente, enfim, da graduação, né? Mas serviu muito para, além do estudo em si, mas para a gente, para mim, ter essa vivência da UFSM, né? Essa vivência do curso em si, e para perceber várias coisas da educação, como que elas estão colocadas, assim, sabe? O ambiente na UFSM lá, na especialização, ele é mais difícil um pouco. A gente tem, ao mesmo tempo que tu estuda bastante coisas, assim, mas é muito distante daquilo que eu estava acostumada, né? E isso não impediu de forma alguma de de concluir o estudo, mas eu sinto, assim, que não foi com aquele mesmo fervor que foi a graduação. Claro, né? Graduação, né? 4 anos e meio, mas se tornou um pouco vago, assim, faltou alguma coisa ali na especialização, né? A monografia em si, que eu fiz junto com o professor Guilherme, ela ainda trouxe muitas coisas que eu não conhecia e que eu aprendi, né? Bastante coisas que agregou, assim, no meu conhecimento, mas as aulas em si, elas se tornaram um pouco, assim, esperava um pouco mais, digamos assim, né, do curso, né. Eu concluí o curso, né, de pós-graduação, né, fiz o trabalho na parte a monografia, né, das possibilidades do ensino de ciências, né, um trabalho que difícil, assim, né, a escrita um pouco difícil, assim, mas foi muito rico, assim, para mim, né, eu pude pesquisar e pude ter, assim, a oportunidade, né, de conhecer o professor Guilherme, de aprender a fazer um pouco de pesquisa, né, com ele. Ele é um professor ímpar, assim, foi muito bom na parte da construção da monografia. Nas disciplinas em si, foi
eu concluí, mas não, esperava um pouco mais, assim. Então, na parte da minha formação, esses são os pontos que eu destaquei. Depois de concluir a especialização, aí, né, termina a especialização, vamos fazer o que agora? Vamos fazer o que? Onde é que eu vou, o que vai acontecer, né, com a minha profissão, enfim. Então, nessa parte da minha trajetória, não sei se apareceu aqui para ter os slides novamente. Não apareceu, Gabi. Não, ainda. Cancelar. Está aberto. Só um pouquinho. Tá, vou falando aqui. A inserção no mercado de trabalho, então, eu vou destacar primeiro a questão do estágio que a gente fez na graduação. E aí, aqui, peraí. Aqui, agora apareceu. Demora um pouquinho? Sim, apareceu. Agora apareceu. Para ter uma experiência em sala de aula, então eu destaco primeiro o estágio. Eu fiz o estágio, os dois de São Vicente, né? Uma na escola da Escola de São Vicente e uma no Instituto Federal, que foi até o Mauro, que foi o meu orientador. Então, quando a gente faz o estágio, a gente tem assim, não, já fiz o estágio, agora, né, vou começar a trabalhar, vai te dar uma segurança maior, né? Já entrei em sala de aula, né, aquela coisa, né? Então, já estou dominando alguma coisa de sala de aula, né? Então, o estágio é importante, muito importante, mas é muito pouco, assim, de todos os desafios que é tu entrar em sala de aula e dar aula. É bem diferente, assim, a preparação do tal do estágio depois tu entrar em sala de aula e agora tu é a professora e tu é responsável por essa disciplina, por ensinar esse conteúdo e ensinar de uma forma que eles aprendam, de uma forma que é importante para eles, uma forma que eles vão utilizar, enfim, a disciplina, independente do que tu que é agora o professor, né? Então, a experiência em sala de aula começa com o estágio, e no estágio a gente tem só uma pincelada do que é dar aula. E aí, em 2016, eu começo a dar aula, então, na Cooperativa de Educação aqui de Cacequi, na Coeduc. A realidade daqui da Cooperativa de Educação é bem peculiar. Uma escola pequena, né, com pouquíssimos alunos. Tinham 6 alunos na turma que eu dava aula só para uma turma de Química, primeiro ano, né? Então, eles eram poucos alunos. E assim, isso não minimiza nem um pouco assim, a dificuldade que tu tem no primeiro momento, nesse primeiro contato com a sala de aula. É difícil, assim, até tu conseguir engrenar, até tu conseguir achar a melhor forma de trabalhar, ou assim, com eles, enfim, se torna bem desafiador. Então, eu trabalhei aqui na Coeduc um ano dando aula para o primeiro ano, depois dei aula para o nono ano aqui da escola. E depois disso, eu comecei a trabalhar na rede estadual de educação, em Caxias do Sul. Essa parte aqui da fase da minha vida aqui, ela é mais desafiadora. Tem coisas importantes aqui que eu fui descobrindo ao longo do tempo, como, por exemplo, como que a gente ingressa no Estado, como que é o processo de contratação, como que é a carga horária, a remuneração, que é algo que se discute há muito tempo no Estado, e como que a gente tem uma estabilidade de professor contratado ou não tem, enfim. Então, esses são os pontos que eu destaquei. Quando a gente faz inscrição para o Estado,
a gente, todo final do ano ali, abre o edital. E aí a gente vai lá e se inscreve e tal, e a gente fica naquela espera, nunca chamo do Estado, nunca chamo do Estado. E a gente não sabe como é que funciona esse processo, né, de contratação. Na verdade, não basta somente tu ir lá e se inscrever. Tu tem que se inscrever e quando abrir uma vaga, tu tem que se candidatar para esta vaga. E foi o que eu fiz. Eu me inscrevi no Estado, me inscrevi para Caxias, porque a Patrícia Fantinel, que morava conosco aqui aí em São Vicente, que era fazia licenciatura em Ciências Biológicas, ela estava morando em Caxias e ela tinha me falado de uma vaga numa escola dela e que ela perguntou se eu não gostaria de ir para lá. E aí ela me ensinou todo esse processo de inscrição, de contratação, como é que fazia, com quem que falava, como é que... E então, foi a partir das instruções dela que eu consegui trabalhar, né, no caso, entrar, né, na rede estadual de educação. Então, a inscrição, você faz a inscrição, quando abrir a vaga, né, tu sempre acompanha no site da Educação do Estado. Quando surge a vaga, lá vai aparecer, né, uma vaga de Química de 40 horas para Caxias do Sul, 4ª região. Tu liga para lá, se candidata, eu tenho uma inscrição aí, eu quero me candidatar para a vaga. Em torno de 2 a 3 dias, eles te ligam, digam, ó, você foi selecionado ou você não foi selecionado. Então, eu me candidatei, abri uma vaga, 40 horas, para trabalhar em Caxias, e eu me candidatei. E em 2 dias ela me ligaram da CREA e disseram, a vaga é tua, tu só tem que vir, trazer os documentos e tal, e que se tu quiseres. E aí foi uma escolha, não digo que difícil, mas foi desafiadora, assim. Eu digo, tá, então vou aceitar e vou ir trabalhar em Caxias, na segunda cidade maior do estado, e a gente vai, né? Com a cara e com a coragem, a gente vai trabalhar e vamos vendo o que que dá. Daí eu aceitei, fui até Caxias, nunca tinha ido, não conhecia Caxias, fui para Caxias, levar minhas documentações lá. Quando eu cheguei lá, 40 horas, dizia no contrato, 40 horas para lecionar em Química no ensino médio. Quando eu cheguei lá, com todos os documentos, enfim, que tiverem, aí, então, eles me falaram que era 30 horas de Química e 10 horas de Física. Daí eu tinha que dar aula de Física para o 1º, 2º e 3º ano, só os turnos da tarde, tinha que dar aula de Física para essas três séries. E aí me deu um frio na barriga, eu digo, meu Deus, trabalhar com Química, né, 1º, 2º, 3º ano, né, ter todas essas turmas, e mais Física. Aí eu pensei, ela disse, não, dá uma pensada e veja que tu... É só até da metade eu entrei em agosto, né? Até o final do ano. E no ano que vem tu já entra só para dar aula de Química. Agora eu não tenho como te encaixar só com a disciplina de Química. E eu tenho que fechar essas 40 horas. E aí eu aceitei, disse, tá, tudo bem, vamos lá. Vamos, né? É um desafio só da metade do ano para cá. Agora que vai ser tudo novo mesmo, então, né? Vamos ver como é que vamos se sair, digamos assim, né? E aí eu aceitei. Além disso, ainda tinha a questão de que eram 3 escolas distintas. Então eu dei aula em 3 escolas e aí a carga horária era separada. Por exemplo, tinha uma escola que tinha 30 horas e as outras horas eram distribuídas em 2 escolas só. E uma em cada canto da cidade, né? Aí tudo bem até então. A questão da remuneração do professor, né? Ela não é tão ruim, digamos assim, né? Poderia ser melhor, poderia, mas a gente ganha um valor que dá bem para manter, assim, né? Para se manter, enfim, eu estudo, pago faculdade ainda, né? Com a minha remuneração, então não é algo que
que se torne tão ruim, embora todo esse esforço, assim, né, de manter de estudar em si, tudo, as dificuldades que se tem, ainda é uma profissão que te dá um certo conforto, né? E isso também causa essa estabilidade de ser um professor contratado, né? O fato de não abrir concursos, né, no Rio Grande do Sul, assim, a gente não tem concursos para o estado, né? Faz com que tu faça essa escolha, né? Por exemplo, no caso, eu fiz essa opção de ir para Caxias porque a gente tem essa noção da estabilidade do professor contratado. Ah, depois que você entra no estado, você não vai sair mais, né? Ainda mais formado em química, né? Então, essa é uma realidade e uma realidade bem forte, assim, no estado. Então, essa é assim que eu consegui entrar no mercado de trabalho, né? Tá? Então, a importância do meu estágio, da cooperativa que me deu essa primeira fase, assim, né? De dar aula, né? De preparar a aula, de preparar para ensinar, né? Esse desafio, mesmo sendo pequenas as turmas, a gente consegue ter esse primeiro contato é importante, né? E depois na rede estadual de educação, todos esses processos de inscrição, da contratação, esse, essa burocracia que às vezes a gente acaba de repente perdendo alguma oportunidade de trabalho porque a gente não sabe como é que funciona, né? Não sabe como é que funciona para se inscrever, que tu tem que se candidatar para vaga, né? Tudo isso são coisas que não ficam muito claras, né? E que vaga todo mundo fala assim, tem preenchidas, mas porque se desconhece como é que funciona esse processo, né? De inserção no Estado, né? Então, depois disso, vem a parte de atuação, né? Então, primeira atuação, então, aqui na Coeduc, né? Com um público bem pequeno, né? De alunos bem, bem seletos, digamos assim. E foi importante para ter esse primeiro contato com a em Caxias, a Escola Estadual de Ensino Médio, o professor Apolinário, depois a Maria Araci Rojas, e a Escola Estadual de Educação Básica Abramo Pese, que é a escola que eu trabalho atualmente, que eu tenho agora, eu trabalho somente nessa escola, na Abramo Pese. Essas três escolas, elas foram bem desafiadoras, assim. A, a escola, vou voltar aqui, a escola, o Apolinário, que é a primeira que eu coloquei ali, ela é uma escola bem próximo bem próximos das indústrias em si, e ela fica num bairro, um bairro mais, um bairro de periferia, digamos assim, de Caxias do Sul, e a escola, uma escola bem grande, né? Eu tinha 3 turmas lá, 3 primeiros anos, eu ia 2 manhãs somente para dar aula lá, e a primeira vez que eu fui dar aula lá, eu me assustei um pouco com a realidade desses alunos, porque é uma escola que tem bastante problemas com os alunos, porque eles têm uma realidade um pouco difícil, né? Então, eu me lembro o primeiro dia que eu fui dar aula, eu fui nas turmas em si, me apresentei, dei a aula, né? Normal, como eu tinha me organizado, enfim, não tinha organizado muita coisa, porque eu queria ver como é que era a escola em si. Porque quando tu entra no estado é assim, tu vai na escola lá e tu já começa amanhã. Não tem muito, não tem assim, vem conhecer a escola, né? Sente como é que é, não, faz aquela observação, não, vai e já vai direto para a aula, né? Então, eu fui para a aula e eu me lembro até hoje que quando eu saí, assim, que eu saí na hora do intervalo, assim, que eu me deparo com 2 policiais, assim, que fazendo cuidando, então, do momento do recreio dos alunos. E aquilo me assustou bastante, porque isso não é comum a nossa realidade aqui, né?
Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Disse, não, eles cuidam o recreio, porque, né, nossos alunos, eles são um pouco difíceis, digamos assim. E então eu trabalhei até o final do ano nessa escola e era bem desafiadora, assim, bem desafiador mesmo, assim, alunos com uma não tinham muita perspectiva de estudo, sabe? Eles não viam uma possibilidade na educação, assim, de estudar, então era bem difícil. E é difícil para eles e difícil para mim, porque aquilo me travou de uma certa forma que eu não conseguia trabalhar, assim, de forma efetiva, sabe? Eu sempre trabalhava com o pé atrás, eu não conseguia chegar até eles porque eu tinha muito medo, assim, sabe? Essa é a palavra, eu tinha muito medo, né, de trabalhar, assim, e nesse ambiente, né? Por mais que os colegas em si acalmassem, assim, o ambiente era sempre muito de trabalhar um pouco tensa, né? No Maria Araci, que era outra escola, eu tinha uma turma só, eu ia para a escola para dar aula para uma turma, né? E essa escola era mais tranquila, assim, uma turma que tinha 47 alunos, eles eram muito, muito agitados, assim, mas tinham, eles tinham bastante objetivos, assim, eu quero fazer faculdade, eu quero... Então, assim, eles estudavam, assim, eles aceitavam, assim, as questões, os desafios, né, da aula em si. E no Abramo Pese, que é a escola que eu trabalho até hoje, eu tenho uma realidade bem, bem, bem diferente em cada turno. Assim, meus alunos da turno da manhã, eles são alunos que eles têm objetivo eles fazem Senai, eles têm objetivo de ir para a faculdade, eles querem estudar o que cai no vestibular, porque lá em Caxias tem duas universidades particulares que elas fazem seu próprio vestibular, né? Além de pega metade da nota do Enem e a outra metade é do vestibular. Então elas são bem, ainda elas são prezam muito ainda pelo vestibular. Então eles têm, o foco deles é ainda o vestibular. E aí então a aula ela se torna bem bem tradicional, seria bem a palavra, bem tradicional mesmo. É conteúdo, é o que cai, é o que vocês precisam saber. Isso aí. De tarde, a gente tem os alunos têm um perfil um pouco diferente, a gente tem alunos de baixa renda, né? Então, são um pouco mais rebeldes, né? Então, eles têm um problema um pouco mais de, de aceitar algumas regras da escola, essas coisas assim que a gente já está mais acostumados, né? E também tem aqueles alunos que querem estudar e querem vestibular, enfim. E de noite a gente tem alunos que são, precisam estar ali porque estudam durante o dia, eles trabalham durante o dia, aliás, e precisam estar ali porque eles são obrigados a estar ali. Então, é bem complicado também o turno da noite, assim, na questão do trabalho, porque eles são alunos rebeldes, assim, eles têm uma questão social difícil, né? E a escola também, a gente tem um ambiente de escola que tem que seguir determinadas regras, né? Lá em Caxias, as escolas são bem Caxias, literalmente, né? Elas têm regras que têm que ser cumpridas, a gente tem que ter protocolos que têm que ser cumpridos, a gente tem que ter, assim, até as atitudes dos professores têm que ser comedidas, o ambiente de trabalho é bem organizado, burocratizado, sabe? E isso é ruim e é bom ao mesmo tempo. É ruim porque isso te trava, né, em algumas situações, né, no teu trabalho. Ao mesmo tempo, ele te traz uma segurança muito grande. Você tem aquela segurança de fazer o teu trabalho de maneira que vai funcionar e tu não vai precisar se envolver muito, né? Então, é bem é bem complicado, assim, de tu colocar como isso é certo e isso é errado. Na verdade, as duas maneiras, elas a gente tenta, né,
sobreviver no meio disso, né? E trabalhar de maneira com que isso seja importante para todos. Essa questão de trabalhar muito tradicional, eu aprendi isso dando aula, que por mais que tu tente, assim, demonstrar, às vezes, ou conversar com os alunos, né, sobre o que é importante, eles decidiram, eles tomaram uma decisão para si, para sua vida, de que o que é importante é você passar no vestibular e entrar numa faculdade. Então, você dá essa possibilidade para eles. Então, você quer aprender isso porque você tem esse objetivo, beleza, então eu vou te ajudar nisso. A tua, a minha atuação tem sido nesse pensamento. O que você acha que a educação pode te... O que eu posso te ajudar? Você pode me ajudar a ingressar na faculdade. Então, eu tenho, né, ajudado, mas ao mesmo tempo tenho tentado, né, mostrar que existe algo a mais do que isso também, né, para se refletir. Porque por mais que eu tenha as minhas concepções, o que eu acredito sobre educação é o que eu acredito, eu não posso fazer uma escolha para mim, né? Tenho que fazer com que eles reflitam, que eles possam tomar suas próprias decisões e a partir do que eles decidirem, a gente está, o professor está ali para auxiliar, né, nessa construção, né? Seja ele o objetivo dele de conseguir ingressar na faculdade, seja ele no objetivo de ficar ali sem fazer uma ficai, para não ter que prender o pai ou a mãe, ou enfim, né? Ou que ele está ali porque ele quer dormir, esse é o objetivo dele, sabe? Então a gente tem essa questão do respeito sobre os alunos, é algo que eu aprendi e que, de certa forma, tem me confortado, assim, na, na minha profissão. Porque senão tu se torna todos os dias, tu vai dar aula, tu diz, eu aprendi que a gente, né, eu queria que fosse diferente e tal, como é que eu posso fazer diferente? Só que chega lá na hora, não consegue, isso vai te frustrando, e isso vai te amargurando na tua profissão, e isso não dá certo. Então, assim, o que eu posso te ajudar? Se tu quiseres aprender, eu posso te ensinar o que eu sei, o que eu aprendi, eu posso te ajudar nisso. Agora, se tu não quiseres, eu respeito a tua posição quanto indivíduo e respeito, e a gente vai fazer da melhor forma possível. Essa é uma característica que eu adotei na minha atuação docente, é de tu respeitar a decisão do teu aluno, né? Sem, claro, dizer assim, eu estou respeitando e não vou desistir de você, não. Mas eu respeito a tua decisão e eu também posso te mostrar como que pode ser diferente. E então, como é que pode ser diferente? Eu sempre conto a minha história para eles. Eu digo, olha, eu venho de uma região onde eu não precisei pagar para estudar, né? Lá em Caxias, meus alunos, eles têm a total convicção de que eles vão sair do ensino médio, eles já trabalham, eles vão ter que sair do ensino médio, continuar trabalhando não sei quantos anos, porque eles têm que fazer a faculdade de noite, eles têm que pagar. Eles não pensam na possibilidade de fazer uma faculdade pública, por exemplo, porque é fora da realidade deles. Porque eles têm que fazer, por exemplo, uma faculdade de administração, porque eles já estão no mercado de trabalho, e se eles concluírem esse curso de administração, eles vão ter uma promoção, eles vão ter, né? Eles já têm o trabalho deles, eles já têm essa escolha, né? E quem ainda não tem esse trabalho, quem ainda não está no Senai, ou quem ainda não está no programa de menor aprendiz, ele não vai conseguir mesmo. Então, eu não vou nem tentar a educação, eu vou tentar por outro meio. Vou começar vou trabalhar no supermercado, vou trabalhar, porque eu não vou conseguir mesmo, eu já não consegui a vaga que tinha. Então, a escola lá, ela funciona mais ou menos dessa forma, assim, a gente já está selecionando dentro da escola, né? Claro que não é 100% isso, mas é uma parte bem expressiva, né? E fora isso, então, um pouquinho da minha atuação, né? Um pouquinho do que está sendo, né? O desenvolvimento das minhas aulas. Eu, esse ano, se Deus quiser, né? Concluo o curso a segunda licenciatura em Física.
E essa necessidade ou essa opção, enfim, de estudar se fez pelo fato de que eu tive que dar aula de física, né? E eu aprendi bastante coisas sobre física estudando sozinha, né? E isso despertou em mim um interesse sobre a ciência física. E aí agora, quando eu tive a oportunidade, eu me inscrevi no curso e estou fazendo a faculdade, ela é uma faculdade à distância, né? E aí pela UFS. E tem sido bem importante, assim, e bem prazeroso estudar física, mesmo com todas as dificuldades que se apresentam, né, de você fazer uma educação à distância, trabalhando, né? No caso agora com o neném ainda trabalhando, mesmo com todas né, essas dificuldades, essas peculiaridades, né, que se tem agora, que eu tenho na minha vida agora, estudar física é bem prazeroso, assim, e agrega muito sobre até para dar aula, né, de química, a gente consegue ter uma visão bem ampla, assim, quando a gente fala assim, a ciência não é separada, né? Realmente não é, e quando a gente começa a estudar esse viés da física, assim, a gente consegue ter uma maior propriedade dos conceitos, e isso tem me ajudado bastante nas minhas aulas e no meu conhecimento pessoal, né? Então, acho que é sempre viável, é sempre importante a gente, de certa forma, buscar o conhecimento independente, né? Se é na parte da educação, se é na parte do conhecimento específico. É importante a gente estar sempre em movimento, né? A gente tem que estar sempre buscando o conhecimento e agregando isso na tua atuação, né? É isso, então, que eu preparei a fala, mais ou menos isso. Tem alguém aí? Que legal, Gabi, te escutar. Olha, eu fiquei muito feliz com o teu crescimento pessoal. Na época que tu foi minha estagiária lá, já tinha te dito isso, tinha me surpreendido bastante com a tua atuação lá com a turma de agropecuária. E naquele momento eu já tive certeza que tu seria uma excelente professora. Tá. E fiquei muito feliz com a tua fala e tenho várias perguntas. Então, a partir desse momento, eu abro espaço para quem quiser conversar. A gente sempre tem essa dinâmica mais livre, então o pessoal é só abrir a câmera, o microfone e conversar com a Gabi. Aí, se ninguém tiver, eu começo com as minhas. Aí. Alguém? Gabi, então eu vou começar pelas minhas perguntas, até o pessoal formular alguma questão aí. Eu vou seguir a mesma sequência que tu colocou, da tua sequência histórica aí, do curso, da busca profissional e da atuação, né? Então, eu vou começar lá pelo curso, né? Que é quando a gente acha que todos os problemas são o curso, né? Estão no curso. E a gente não sabe de nada, na verdade, né? Os problemas estão lá fora, na verdade. E como coordenador, eu me interesso muito sobre a tua visão atual, apesar de o curso ter mudado bastante após a tua formação, né? Mas o que tu proporia, o que tu apontaria hoje sobre o curso de licenciatura em Química lá de São Vicente, como elenca pontos interessantes e pontos negativos que tu acharia que a realidade já não condiz mais com a atuação. Bom, vamos começar pelo positivo, então, Isso. né? Depois a gente vê. Não, o curso positivo tem várias coisas. Hoje eu consigo enxergar com mais clareza. Na época eu achava que não era tanto. Hoje em dia eu vejo com maior clareza que da potência que tem o curso de licenciatura ali em São Vicente. Primeiro, é que é um curso versátil.
Se tu quiseres continuar estudando no ramo da educação, você tem essa possibilidade, porque te dá uma base boa, e eu acredito que seja boa, né? A gente sai, a gente nota bem a diferença, né? A gente tem uma potencialidade nesse quesito. Se tu quiseres continuar estudando e seguir teu estudo lá na parte da educação, você tem essa possibilidade, você vai concorrer da mesma forma com qualquer outro acadêmico de outro lugar. Se tu quiseres ir para o ramo da parte mais científica, você também tem essa possibilidade. E a gente está vendo exemplos disso. Eu não estou falando isso né, da minha cabeça. Não, a gente vê exemplos disso, né? A gente viu a Fernanda seguindo, a gente vê a Débora, a gente vê a Alcione. A gente vê vários colegas, o Murilo, vários colegas que seguiram estudando, que tem essa possibilidade, né? E você também pode trabalhar, que nem eu faço, né? Te dá essa possibilidade, te dá uma segurança, te dá o título, enfim. Então, você tem esses 3 viés que é importante. Você quer seguir estudando, você quer na área específica, na área de educação, quer ir trabalhar, também está apto. E isso é muito importante do curso, isso é um ponto positivo. Então, você soma tudo isso. Vai ter gente para tudo isso. Vai ter aluno que vai se identificar, que vai querer trabalhar, que nem eu fui. Não necessariamente queria tudo isso, mas enfim, é onde me trouxe, né? Vai estudar na parte da educação, vai estudar na parte científica e tu vai conseguir trilhar esse caminho aí. Isso é um ponto muito positivo. E com a baixa concorrência. É verdade. Outro ponto positivo é o espaço para o diálogo. Isso tu não encontra nem quando tu começa a trabalhar, que tu é colega com colega. Por exemplo, eu trabalho numa escola em que os meus chefes são meus colegas. E às vezes a gente não tem esse espaço de diálogo, de conversar com um colega e dizer assim, eu entendo que isso é uma questão burocrática, mas a gente poderia fazer diferente, né? No curso de licenciatura, pelo menos na nossa época, na grande maioria, eu acho que assim, olha, 90% das vezes a gente teve esse espaço de dialogar. Olha, Mauro, a aula não tá bacana assim, ou o curso não tá bacana assim, e a gente tem qual é a outra instituição que tu conhece que tem esse espaço, que tem, talvez não abranja, não alcance, né? Talvez os professores não consigam alcançar todas as questões dos alunos, mas vocês escutam. Isso é muito importante, essa escuta. Eu cuido disso também quando eu dou aula, de ter essa escuta, né? É importante ter essa escuta dos nossos alunos, né? Isso transforma, isso faz com que a gente não desista, isso faz com que a gente tenha um acolhimento que a gente não tem em todo lugar. Pontos positivos no Instituto, fora as possibilidades de assistência que eu falei ali, que isso é muito importante. Hoje eu vejo assim que isso fez com que eu permanecesse no curso e com que outros colegas também permanecessem, e que talvez alguns outros não tivessem permanecido porque não tivessem esse acesso, né? Então, a gente buscar, de repente, assim, uma opção é buscar fazer com que esses alunos percebam a importância do estudo e dos cursos em si, né? Nos programas de iniciação, de tu estar inserido nisso, porque isso, além de te agregar bastante conhecimento, pode te auxiliar a permanecer, né? O que eu acho que dificulta um pouco a permanência dos alunos, assim, é o fato da clientela em si, né? Do perfil, né? A gente tinha colegas em si, tem alunos que estudam, que trabalham e que estudam, né? Então a gente vem de uma região que não é acostumada a isso, né? A gente vem de uma região que as pessoas não são acostumadas, ou tu trabalha ou tu estuda. Não é as duas coisas juntas. Em Caxias, meus alunos fazem isso. Então, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, é outra realidade. Eles enxergam isso como possibilidade de ter essa visão, né? De que eles podem trabalhar, eles podem estudar, e eles almejam outras coisas. A nossa região aqui, ela não tem essa visão ainda. A gente não trabalha com essas duas possibilidades. Então, quando tu vai fazer uma opção, ou tu vai trabalhar ou tu vai estudar. Às vezes tu não tem a opção de dizer assim, eu vou estudar. Não, tu vai trabalhar. Então, talvez não seja a questão do curso, é do perfil das pessoas que vão procurar o curso. Então, talvez tenha que, né, trabalhar isso de repente nas escolas, né? E assim, que ter um pouco mais de cautela, né? De assim, vocês vão ter um retorno daqui a 4 anos e meio, demora um pouco, mas vão ter o retorno, né? Então,
E a questão, assim, dos pontos negativos, eu nem consigo nem pensar muito em pontos negativos. Agora eu olho e me dá tanta saudade que eu não consigo muito nos pontos negativos, assim, sabe? Porque na questão do ensino em si, né? Talvez, assim, aulas mais dinâmicas e tudo tal, mas aí tu chega de tudo que eu aprendi, de tudo que foi ensinado, de tudo que eu aprendi no instituto, isso se torna algo que eu consigo buscar, porque o essencial se ensinou, sabe? Uhum. Sim. O essencial vocês ensinaram aonde que tem que buscar, né? Onde, às vezes, assim, tu aprendeu o conteúdo específico? Talvez não, a gente sabe que não, né? A gente Uhum. sabe que tu não aprendeu, mas tu ensinou aonde que esse aluno tem que buscar, o que que é importante, ou como ele tem que se portar, ou como tu dá aula, ou enfim, assim, isso que é importante, né? Então, não sei se responde a tua pergunta, mas... Que legal. Não, responder. Eu sempre pergunto isso porque me interessa, né, saber pontos negativos para ver se a gente tem algum tipo de ação a realizar. Mas o curso ele já mudou bastante a partir da formação da Química 2. Aí o currículo da Química 3 ele já foi diferente e atualmente é diferente, né? Mas a gente tenta, né? E me interessa muito, isso eu pergunto para todos os ex-alunos também que estão atuando, né? Sobre a visão que nós tínhamos como problemas da educação lá na graduação, sentadinhos, né? Eu lembro muitas falas e os problemas reais que tu enfrenta dentro da sala. Tu já relatou vários aí, Vários. violência, falta de estrutura, a estrutura social, propriamente dita. Então, fala um pouco para nós dessa quebra de conceito. Paradigma de conceito. Na verdade, assim, eu não sei se é porque eu saí para outra região, que eu tive acesso, né, a outras realidades, mas eu acredito que em todas, não necessariamente porque é em Caxias, em Santa Maria deve ser a mesma, próximo também, enfim, mas muda bastante coisas porque a gente está atuando, né? Agora está colocando em prática, né? Então se torna difícil. Mas o mais difícil, assim, é o fato de tu aceitar as coisas sem ter, digamos, uma voz ativa. Isso é a maior dificuldade. Eu acho que para ti o que tem que mudar, as concepções assim que mudou muitas concepções, mas o que eu tento não mudar é o fato de dizer assim, olha, eu concordo com isso. Tem que fazer algo burocrático, eu concordo com isso, vou fazer e vou ficar, né? Vou aceitar. Não, não é assim. Tem que se refletir. Porque a gente sabe de toda a realidade que está engessada, a gente sabe de toda a realidade da escola pública, mas o discurso não pode ser assim, ó, de que é assim mesmo, vou deixar, agora eu estou trabalhando na escola pública, é assim, sempre foi assim, eu não vou mudar. Não. Eu sei que é assim. Todo mundo sabe, que o professor sabe que é assim. Agora, eu concordar com isso é algo diferente, algo bem diferente, tá? Então, assim, mudou muito essa questão, assim, ó, de que não posso chegar e ensinar o conteúdo de química tal qual está no livro. Posso fazer isso. Se eu não tiver outro meio, eu posso fazer isso. Eu vou fazer isso. Minhas aulas não são tão diferentes do que meus professores foi, sabe? Agora, se eu tiver a oportunidade de fazer algo diferente, aí eu vou fazer. Mas também eu não posso ficar, como é que eu vou te, assim, tipo, me frustrando por causa de que eu não consegui fazer uma aula diferenciada, né? Porque é difícil, né? Falta muita coisa, falta estrutura psicológica até pra gente programar tudo, sabe? Então, é complicado, assim, mudou muitas coisas, assim, a minha visão. Hoje em dia eu vejo que eu tento ter esse espaço para o diálogo,
né? Respeito, falou de se respeitar a opinião do aluno que quer aprender a química bruta, porque ele quer passar no vestibular, né? E o aluno que não quer aprender também, respeitar o espaço dele. Sabe, o antes de dizer assim, o aluno não quer aprender porque ele não teve isso, não teve aquilo, não teve aquilo. Ele vai ter o tempo dele de buscar esse conhecimento, eu acredito nisso. E a hora que eu sempre falo, sempre no primeiro dia de aula, eu sempre falo assim, ó, se vocês quiserem aprender, eu posso ajudar vocês a aprender o que eu aprendi, né? Posso ajudar vocês. Se vocês não quiserem, eu vou respeitar também. Porque não é meu papel, de certa forma, dizer assim, tu tem que fazer isso, tu tem. E antes, na graduação, meu Deus, como que assim? Como que tu vai ensinar um aluno? Como que não, né? Tem aquela coisa. Não, ele é um indivíduo, tu tem que respeitar. Agora, tu tem também que, de repente, mostrar as possibilidades. Né? Aos poucos, tu vai conhecendo eles, chegando neles, assim, olha, tu tá vivendo uma realidade que, de repente, tu pode mudar, né? A gente pode te ajudar, o conhecimento pode te ajudar a ter acesso a outras coisas, como me ajudou, né? Então, eu acho que as concepções que mudaram foi nessa questão, assim, não tão 8 nem tão 80, sabe? Não tão ruim, a escola pública não é tão ruim, a gente precisa de burocracia, isso eu aprendi também, totalmente contra a burocracia, não, a gente precisa, porque isso te dá uma segurança física, uma segurança mental, isso te dá uma segurança, e ao mesmo tempo tu não pode ser totalmente liberal, porque os alunos eles têm o direito de querer isso, de querer esse conhecimento, sabe, mais bruto, assim, né? Eles têm essa questão. Acho que era isso. Porque acaba sendo um mecanismo de evolução social, né? Então, Como é todos que, por nós, exemplo, ninguém aqui nasceu rico, né? Então, todo é, mundo tem. como é que eu vou chegar para um aluno e dizer assim, hoje a gente vai aprender, vou fazer uma aula diferenciada de química, a gente não vai aprender o conceito que vai cair lá no vestibular, porque que a química está em todos os... Não, ele não quer isso, né? Aí tu prepara a aula assim, não, eu quero, e agora como é que faz o exercício? O direito que ele tem. E tu tem que estar preparado para fazer o exercício para ele, né? Sim. Entende? Então, assim, é muito difícil, porque tá tudo tão... É tudo tão controlado que é difícil de tu medir o que é o correto, né? Porque para mim agora parece correto, mas eu tô mais confortável, né? Na minha profissão tá mais confortável. Agora quem tá buscando ainda, né? Precisa, então... E se hoje tu fosse a nossa secretária de educação aí do estado, só pudesse fazer uma alteração, o que tu alteraria na educação estadual? O que tu acha de maior problema, assim, é isso? O que a gente tem que focar? Na educação estadual, o que eu mudaria? Difícil, hein? Várias coisas. Tá aí, pode escolher, ó, é uma mágica a gente mudar. Mas eu acho que se eu pudesse, né, mudar, eu daria o maior incentivo aos professores. Tanto salarial quanto de formação, eu acho que isso. Porque o que eu vejo é que os professores todos, a grande maioria, assim, olha, 90%, assim, vou dizer 100% porque seria demagógico, assim, a gente falar, mas 90% eles acreditam na educação e eles fazem com prazer, eles ensinam com prazer. E todas as dificuldades que eles encontram, na grande maioria do tempo, é a remuneração, que eles acham que, né, se acha que não é tão condizente com o trabalho que se faz, né? Então, acabam se tornando, eles acabam não tendo, assim, tanta vontade, digamos assim, né? Não tem um incentivo para o trabalho, sabe? Então, eu acho que se tu valorizar o teu profissional, acho que poderia mudar um pouco, porque a clientela a gente não tem como mudar. A clientela tá ali. O que tu precisa Exatamente. é um professor mais preparado. Como é que tu vai ter um professor mais preparado? Se tu não dá condição para ele trabalhar na questão, né? Se é a financeira, que seja, né? Tu dá a condição, então, né? Então, tu tem que preparar ele para o trabalho. Preparar ele para o trabalho, não, preparar ele para o ensino em si, para lidar com
Então, a realidade a gente não vai mudar. A realidade dos nossos alunos a gente não vai mudar. A gente vai ter problema com aluno que tem problema com droga, problema com violência, problema familiar. É isso que vem, é essa demanda que vem. Agora, como que tu, profissional, vai lidar com isso? Então, a gente tem que ter incentivo para esse profissional, para ele conseguir fazer um trabalho bem feito. Então, eu acho que faria isso. E é o contrário, né? É o contrário. Não, ninguém, o professor reclama de barriga cheia. Não está trabalhando agora, na época da pandemia, porque estão reclamando. Né? Eu concordo contigo. Eu também, minha primeira ação seria essa. Claro que duvido que algum governo faça. Tomara que sim. Mauro, vai, Fernanda, fale. Eu posso interagir com a Gabi? À vontade. Já estou desligando meu microfone. E o medo? E o medo? Eu vou ligar a câmera aqui, mas vocês não se assustem, tá? Gabi, a tua imagem aqui para mim tá travada, então eu não tô te vendo direito, só às vezes uns lápis da Gabi, tá? Mas conversando um pouco contigo, eu acho que complementando aquela ideia que o Mauro trouxe, né, de pontos positivos e pontos negativos da formação, eu acho que tu foi assim, ó, impecável em falar que é uma série de coisas que vão se tramando, né, e que vão, de certa forma, te deixando numa espécie de confusão quando tu está atuando, né? Então, esse teu repertório de atuação, eu acho que é muito precioso. Bom, para mim é muito precioso porque eu ainda não tive essa chance, né? E acabei indo para pós-graduação. Mas quando eu te ouço, eu acho bem interessante de perceber, assim, como é para ti estar habitando esse território que é tão difícil, que é tão diferente, porque Caxias do Sul é Caxias do Sul, né? Uma cidade enorme, que tem uma série de questões positivas, mas também de vulnerabilidades que, por exemplo, em Jaguari a gente não teria, que em Caciqui a gente não teria, né? Ou teria de um modo diferente. Mas eu diria que o que tem, assim, como que eu posso dizer isso? Que tem impedido muito para a gente desenvolver um trabalho, né, em termos de atuação pedagógica, é que nós temos um paradoxo entre aquilo que nos ensinam em termos de formação, que é o correto, e aquilo que o mercado de trabalho nos demanda, né? Nós temos uma formação que é extremamente humanista, que é preocupada com a constituição integral do sujeito, né, com uma compreensão da química que seja mais ampla, que seja útil, que seja contextualizadora, mas o que mais tem aparecido, e aí como tu trouxe, né, em termos de demanda de trabalho, são resultados imediatos, né, e um resultado imediato que está vinculado, sim, a ensinar conteúdo, né, porque se vocês pegarem, por exemplo, o ensino privado, mesmo em tempos de pandemia, as crianças, né, e os jovens estão sendo submetidos a uma série de simulados, de provas, né, eles estão passando conteúdo, porque é isso que é demandado deles lá no Enem, seja qual for o exame. Então, existe um paradoxo entre o que nós acessamos em termos de formação e aquilo que é demandado. Então, quando tu diz assim, é difícil, claro que vai ser difícil, e vai ser difícil para mim, vai ser difícil para ti, vai ser difícil para todo mundo, justamente porque o mercado neoliberal que está aí não está preocupado com essa formação humanista, né? E aí, de novo, vai trazer esse abismo entre o que nos dizem que é importante, e às vezes a gente sabe que realmente é o mais importante, mas o que de fato querem de nós. Então, aí a gente chega, por exemplo, no sistema público e se depara com uma série de burocracias, que, como tu disse, né, pode ser positiva e ao mesmo tempo negativa, mas aí toda essa realidade neoliberal que está preocupada com o resultado, e não é qualquer resultado, é esse resultado. Então, eu acho que um caminho bem interessante seria a gente começar, em termos de formação, ou de atuação profissional mesmo, botar os pingos nos is, né? Porque, claro que o professor vai estar sempre em falta no sistema neoliberal, porque a gente não tem encontro com essas coisas em termos de formação, e nem ao menos em formação continuada. Então, é uma espécie de produção de loucura, né, em massa, porque aí os professores acabam adoecendo cada vez mais, porque eles não vão dar conta, né, e nem tem como dar conta mesmo. Então, assim, quando o Mauro faz essa pergunta e tu traz essa resposta, é inviável mesmo pensar nisso que não desse modo que é paradoxal, né, uma formação que não está vinculada, de certa forma, ao que esse neoliberalismo está exigindo de nós professores, né?
É verdade, mas o que me deixa assim um pouco mais confortável assim é pensar que dentro do instituto a gente conseguiu ter uma visão do que poderia ser a educação, né? A gente teve em alguns aspectos, a gente tem assim, a gente poderia modificar, ou deveria ter, a gente teve esse espaço para conhecer, né? Porque senão a gente se tornaria uma universidade como várias que tem aí, só veio uma questão conteudista, né? Só tem a questão conteudista. E aí a gente estaria, eu penso assim, se eu tivesse me formado numa outra universidade, eu estaria muito bem equipada na questão do conhecimento específico, né? Porque é isso que se trabalha na formação inicial deles, né? Na grande maioria dos cursos. É o que essa questão mais humana, muito, muito pouco, né? Que se trabalha. Então, e aí no IFE a gente viu essa visão, nos deixou um pouco afim na questão científica, assim, dos conhecimentos científicos, mas em outros aspectos a gente conseguiu construir essa questão de dialogar, de cobrar, né, de ter um pensamento mais ativo, assim, sabe? Então, e foge da realidade totalmente, totalmente, mas é o que eu te disse, é o que eu penso, assim, ó, entre tu simplesmente aceitar as coisas e dizer sim para tudo, né? É assim que vai ser, eu não vou mudar a sociedade mesmo, eu não vou mudar nada, eu vou fazer meu trabalho assim e pronto, eu vou ficar quietinha na minha, né? Ou tu ter esse espaço para te dizer assim, eu vou fazer, mas estejam cientes de que isso não é o correto, ou não é o melhor, né? A gente poderia fazer de outra forma. Só do fato de tu ter esse espaço, de tu ter essa coragem de falar isso, já foi. Já muda porque as pessoas te veem como um profissional diferente, né? Sabem que tu tá vendo que não é o correto, né? E isso, vamos pensar que isso mude um pouco, né? Nem que seja um pouquinho assim, mas muda um pouco. Gabi, quando eu te ouço falar assim, eu acho que eu não teria tanta maturidade para essa saída que tu criou, né? Porque a gente vai criando saída para sobreviver, né, nesse negócio. E eu acho que é bom, é uma boa dica, né? E eu acho que sim, esse passo é bem interessante. Mas quando eu falo da formação, eu não falo diretamente do IFE ou da UFSM, não, de nenhuma dessas instituições, mas de como os currículos, né, e o modo de se pensar a formação foi constituído no Brasil, né? Então, isso não está localizado em uma pessoa, né? É uma espécie de cultura invisível que atravessa os nossos cursos de formação, né? O modo que se ingressa em muitas instituições como professor universitário, isso está vinculado também a uma cultura de pesquisa que se faz nas universidades, né? O modo que se faz a pesquisa no Brasil, e que está também vinculado a quem vão ser os professores que vão atuar nas universidades, né? Como que são esses processos, e aí nós todos sabemos aqui como isso funciona. O modo como algumas decisões nessas instâncias vão atravessando a vida dos alunos. Então, eu não sei como é para vocês, e para a Gabi a gente já conversou outras vezes, mas, inclusive, nos cursos de formação, a gente se sente jogado para as disciplinas que são do campo epistêmico, né, e específico da química bruta, e as disciplinas que são de caráter pedagógico. Eu me sentia muito jogada, como se eu tivesse que escolher uma delas, né, e acaba que quando a gente vai atuar, não é isso. Quando a gente vai atuar, o campo pedagógico tem que estar aliado ao conhecimento da química. E não me serve em nada a química se eu não souber dialogar com esse conhecimento, mobilizar ele. Então, assim, eu me percebo hoje muito mais professora do que química, porque eu me sinto muito mais, assim, aprendendo algo da química e revendo, como tu disse, né, estudando as coisas, quando eu começo a pensar em mobilizar esse conhecimento para acessar o estudante. Então, claro que é um movimento individual meu, pelo que eu já pude acessar, né, mas eu diria que a potência do conhecimento pedagógico não é menor nem pior, e o químico também não é melhor nem pior, mas essa sensação que o estudante da licenciatura vive num curso é muito preocupante, porque às vezes isso faz com que ele desista do curso, né? Às vezes eu muito bem lá em química orgânica, em química analítica, e eu acabo reprovando, digamos assim, 3 vezes, 4 vezes nessa disciplina, por uma série de fatores e elementos que aqui a gente não conversaria. Eu desisto de ser um professor de química. E pode ser que lá no meu exercício profissional isso nunca seja demandado, por exemplo, né? Ou seja demandado com muito menos força. Então, eu acho que, assim, eu trago essa discussão para nós, porque
quando tu fala dessa dificuldade, né, às vezes nós mesmos, sem perceber, a gente reproduz essas coisas em termos de formação, né? Não, e outra coisa que eu percebo, assim, ó, é que a gente tem uma cobrança, até a Mauro me perguntou o que mudou da concepção, mudou uma concepção importante. A gente tem uma cobrança muito grande dos professores que estão atuando, né? E a gente se esquece de cobrar de quem está formando o professor. Exatamente. A gente cobra, a gente chega na escola, a gente fala assim, o professor é assim, não, né, não sei quantos anos dando aula do mesmo jeito, a gente cobra, a gente fala do ambiente escolar, como se ele fosse um horror. Mas quando tu começa a fazer parte disso, tu começa a ver o outro lado. E aí eu disse, poxa, não é tudo isso, não é? Uhum. E aí, onde é que tá falhando? É fácil, né? É mais fácil, né? Tu olhar de fora isso, ou no curso de graduação, do que tu tá lá dentro vivendo aquilo e tu tentando, né, modificar, né? Então, a gente está cobrando, né, de profissionais que há muito tempo já se formaram, não estão sendo bem remunerados, não estão, né, estão lidando com outras realidades que a gente não tem nem noção. A gente não tem nem noção do que é estar lá. E a gente está cobrando uma postura que não nos foi ensinado. Eu tenho uma pergunta. Deixa eu falar primeiro. Não me deixe, porque isso aqui é uma aula de 2011, tá, querida? Não, pode falar? Assim, eu tenho a realidade da escola, né, e fui acadêmica do IFE, e concordo com a Gabi, e eu queria dizer o seguinte, que quando a gente está na graduação, a gente tem uma visão muito triste da escola. A escola que não funciona, que dá tudo errado, e quando a gente está trabalhando, a gente percebe que é um ambiente que muitas vezes é muito feliz, é um ambiente de muita superação, até aqueles professores, né, na atual momento que a gente vive, que é formado há muito tempo, de esforço, né, a escola, ela não funciona porque querem fazer dela um mercado, mas ela é feita de pessoas e de alunos. Os alunos são pessoas que têm anseios, e às vezes anseios que eles nem sabem que têm, e o professor, ele tem pode ter essa possibilidade de olhar e perceber isso, né? Porque a gente é mais velho, porque a gente tem uma caminhada diferente. Então, assim, a formação é importante em qualquer tempo, né, para professor, inicial e continuada, porque a gente tem que se munir de ferramentas de perceber o aluno e respeitar o tempo dele. A gente não pode querer que eles sejam adultos, porque eles estão em processo de formação. Eles não vão ser adultos nunca, né? E o nosso papel é orientar e ensinar algumas coisas, mas principalmente orientar. Então, assim, a escola não é um lugar triste, a escola não é um lugar só de fracasso, é um lugar feliz, é um lugar que os professores passam por dificuldades, mas eles se reúnem numa mesa de professores e conseguem se divertir na hora do recreio. E rir, né? E isso é uma coisa que na graduação a gente não consegue ter. É uma visão que a gente não consegue ter porque a gente não participa deste lugar. A gente vê a escola de fora como uma lupa, né? E então não é assim. E a escola, as formações que são para, como a Fernanda Henrique disse, para resultados instantâneos nunca vão dar certo. Porque a escola é feita de gente, né? De pessoas. E aí as pessoas vão mudando e evoluindo ao longo do tempo. É só isso. Então, dizer assim, eu preciso trabalhar, eu tenho que ter essa formação, porque não, na escola não dá. Porque a escola trabalha com muita coisa e os alunos, em muitos casos, têm nos professores uma pessoa de segurança para contar algo que não contaria para outras pessoas ou para pedir auxílio. Eu preciso que tu me auxilie em tal coisa, que às vezes não tem nada a ver com a tua disciplina, mas tem a ver com o teu potencial humano de olhar, né? Então era só isso que eu queria dizer. Posso? Vai, Debs. Obrigada. Gente, eu estou amando esses encontros, porque eu preciso dizer que é como retornar às aulas, né? Só que é verdade isso. Hoje, especialmente, sou muito saudosa. E é muito bom porque a gente volta da maneira como a gente queria estar quando a gente estava em 2011, né? A gente volta com cada um num caminho, né?
cada um trilhando caminhos de sucesso diferentes, né? E isso é muito interessante. E aí a gente consegue conversar e estabelecer contrapontos e estabelecer linhas entre isso. E como eu, né, venho falar aqui da parte da química aí, que todo mundo diz dura, sei lá, não sei como é que se diz, né, se... conheço como bioquímica, mas aí química dura, falam que é química não sei o quê, né, lá. E eu queria falar com a Gabi, né, sobre isso. Na verdade, é uma pergunta, é um retorno de pergunta, na verdade. Quero que sempre quando eu vou falar de educação, né, quando eu vou falar de educação para educadores, né, como já aconteceu algumas vezes, ou quando eu vou falar de educação no meu próprio meio de pesquisa, porque é bem interessante como esse fato que a Fernanda Costa acabou de falar ali, que nós somos humanos, nós somos professores, e nós somos professores em qualquer lugar que a gente chega, inclusive dentro do laboratório, nós continuamos professores de química, e isso é bem visível para os nossos colegas de laboratório, né? Então eu não trabalho talvez com uma professora só, que é de biologia, que é licenciada em biologia, e os demais aí, farmacêuticos, educadores físicos e terapeutas ocupacionais, ou seja, as outras profissões, e o fato da licenciatura pesa muito por esse fator humano, pelo fato da gente conseguir acessar conhecimentos e de conseguir fazer com que eles acessem o conhecimento químico de uma maneira diferente. E isso é perceptível dentro do grupo de pesquisa. Só que eu me perco na minha profissão pelo fato de que eu não consigo me ver mais professora quando eu saio daquele nicho, porque eu não atuo, né? E aí, então, isso pesa quando as pessoas olham para mim e não me veem, não veem o meu professor como uma profissão. Eu sou professora porque sou licenciada, e assim como quem é um engenheiro, é engenheiro porque é graduado em engenharia. Eu sou licenciada em química, não deixo de ser professora, né, por causa disso. E aí, às vezes, parece que me perco nisso, porque eu não consigo chegar lá na escola, sabe? Isso me deixa muito triste. Eu não consigo acessar a escola e eu sei que a escola não acessa o que eu faço também. Porque, embora eu trabalhe com uma doença que é bastante recorrente, que no caso os alunos do ensino médio, fundamental, enfim, alunos da escola deveriam saber sobre, né? Eu trabalho com assuntos que são pertinentes na área da saúde, na área da química também, mas isso não chega na escola, né? E aí as pessoas sempre me perguntam, como que a gente faz para chegar na escola, né? Como que a gente faz para aproximar isso? E é uma pergunta que, na verdade, eu fico meio sem ter como responder, né? E aí eu queria saber da realidade da escola, como que a gente faz para conseguir acessar a escola? Como que a gente faria para conseguir unir isso, ou para conseguir fazer com que essas pessoas, né, que algumas delas, como tu falaste muito bem, achei isso interessantíssimo, né, que a gente tem que respeitar o momento, tem que respeitar o desejo, mas talvez alguém de lá também deseje saber um pouco mais sobre isso, né? Como que a gente faz para estreitar esses laços, né? E para não se sentir meio perdido nessa visão, né? Para a gente ser visto como professor também, né? Que às vezes a gente acaba meio afastado, né? Que como a gente falou, né? A gente é jogado, a Fernanda Rigg tinha falado, a gente é jogado, né? Então, tu é da área específica, sai daqui, tu é da área... Então, tipo, e não é, né? A gente é professor, né? Também. Enfim. Olha, não sei se eu vou conseguir responder, Débora. Eu vou ter que falar o que eu vejo, o que eu, né, vivo hoje em dia, né? Eu percebo, né, que, na verdade, hoje em dia a profissão professora se torna muito mais de orientar, às vezes, os alunos do que ensinar uma coisa muito menos de química, física e, enfim, o que seja, sabe? Então, quando tu começa a trabalhar com os alunos, tu começa a perceber que a melhor parte, ou a parte mais importante, né, tua, é de tu demonstrar as possibilidades para ele, independente de que disciplina que seja, né? A escola está muito mais nessa questão social do que de ensino bruto, digamos assim, de conhecimentos, né? No caso, a pública.
Ela está muito mais assim de orientar esses alunos. Depois dessa orientação, o que você vai ser, o que tu precisa para chegar até lá, aí que tu começa a introduzir algum conhecimento mais específico. Mas, primeiramente, tu tá lidando com pessoas e tu tá, né, orientando essas pessoas a uma possibilidade de vida, né? E talvez, quando tu faz a tua pesquisa, tu deixe de lado realmente isso, essa parte da possibilidade, né, essa parte mais pessoal, tu esquece, tu começa a ver só a parte mais específica, né, da situação, do teu conhecimento, e por isso que as pessoas têm essa dificuldade, às vezes, de te reconhecer como professora. Mas já te digo de antemão, professora é professora em qualquer lugar. Né? Se tu gosta de trabalhar com pessoas, e é isso que tu tem que... Eu sempre falo para meus alunos assim, ó, escolha uma profissão conforme as tuas características. Tu gosta de trabalhar com pessoas? Tu gosta de falar com pessoas? Tu tem um diálogo que as pessoas conseguem te compreender e tu consegue compreender elas? Beleza, tu pode ser professor então. O que tu vai ensinar para eles? Ah, vou ensinar para eles química, física, biologia. Eu posso estudar, eu estou estudando física agora, eu posso fazer uma faculdade de biologia, eu posso ensinar o que eu quiser ensinar para eles, digamos assim, se eu estudar, né? Enfim. Mas eu tenho o dom da oratória para isso, né? Então, tu tem o dom da oratória, Débora, para ensinar uma pessoa? Eu acho que sim. Então, tu é uma professora, né? Tu tem a tua licenciatura, claro que é importante ter a licenciatura, não estou dizendo isso, mas tu tem, qual é a diferença, às vezes, de um professor que a gente fala assim, ele é na parte mais específica, ele é da parte mais pedagógica, porque a gente nota a diferença principalmente no diálogo. Vai dizer que não, na forma com que te demonstra e tal. Então, assim, como é que a gente acessa, como é que a gente acessa quando tu ensina um colega teu de laboratório alguma coisa que tu aprendeu. Então, tu tá exercendo a tua profissão de professora. Não é teu aluno, mas tu tá ensinando a ele, né? Tu tá usando esse dom que tu tem de falar, ou o que tu desenvolveu, essa oratória, né? O diálogo para ensinar algo. Né? Tu está ensinando algo para alguém, não necessariamente só no ambiente escolar. Não consegue acessar agora o ambiente escolar. Então, quando tu der aula, né, na faculdade, Débora, tu vai ter o diálogo, vai ser uma boa professora, porque tu vai ter essa forma de falar, de ensinar. Porque tu é uma licenciada. Um bacharel, às vezes, é mais difícil de ter esse cuidado. Então, acesse a educação sempre pela oratória, sempre falando, sempre ensinando, independente do espaço que tu esteja, né? É o que tentamos fazer, né? O que a gente tenta fazer, né? E essa é uma diferença bem grande. E dá também, muitas vezes eu tento, porque como os meus colegas, eles não têm a formação que a gente teve, eles têm uma outra visão, né, do que dos cursos, e eles pensam muito isso, que o professor, ele pode ser qualquer profissional. E aí eu tento fazer essas considerações com eles, né? Que não, o professor é uma profissão, né? Tu estudou, eu estudei 4 anos e meio para ser professora de química. Então, você não pode substituir meu trabalho por um bacharel de química que ensina química. Não é a mesma coisa. E... Débora, fale. mas eu acho que aí nós entramos num ponto que eu acho bem interessante, né? E aí de compartilhar com a Gabi, com os profs que estão aí, é que nós temos uma coisa que é muito estranha na docência universitária, que é, na docência universitária, você só pode atuar se você está vinculado à pesquisa universitária, né? Não é uma pesquisa que acontece no campo da escola, no chão da escola, né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 anos de escola e não publiquei um artigo nesses 10 anos, eu nem vou me mexer para fazer o concurso para professora universitária. Então, é um paradoxo. Mas se eu tiver 10 artigos... universitário não é professor, é um funcionário público, é um pesquisador. Se eu se tiver 10 artigos, né, e não tiver 1 ano de escola, ok, vou me pegar para trabalhar na universidade, porque eu tenho experiência em pesquisa. Mas aí eu vou formar alguém que vai atuar na escola. Então, é muito paradoxal, e aí eu diria que nós temos um problema nessa engrenagem que alimenta a educação superior e a pós-graduação, e que, como disse a Gabi, o chão da escola é outra coisa. Né? Então, eu diria que nós temos essa problemática, Débora, porque o sistema universitário, tá, traz esse tema para o embate e torna tão difícil para o bacharel entender o que um licenciado de fato faz.
Então, esse diálogo ele não se estabelece porque não tem coerência o meu discurso de professora licenciada com o que de fato é cobrado para mim ser professor universitário, né? Então, é uma bola de neve. Eu diria que é uma bola de neve porque o próprio sistema retroalimenta essa bola. É real. E é muito difícil tu fazer esse contraponto com as pessoas, considerarem o professor como uma profissão, exatamente porque muitas pessoas que não são professores ocupam a função, né, de professores, a função de ensinar. E aí a gente fica bastante deslocado, né, tipo, porque... Então, se qualquer um que faz pesquisa pode atuar como professor, então, para que tu precisaria de uma licenciatura mesmo? Fica uma discussão meio feia, digamos assim, né? Meio ruim de tu argumentar. Porque não tem... Mais um ponto positivo para o IFE, né? Exatamente. Lá no início, quando foi criado, até se aceitavam pessoas sem licenciatura, né? Só foi aquele primeiro momento. Depois, eu lembro que até eu fiz algumas falas bem duras nesse sentido, né? Se a gente estava abrindo licenciaturas e aí nós não iríamos valorizar os formados, né, para atuar como professores, não reconhecer os professores. Aí a instituição decidiu que você precisa ter licenciatura ou formação pedagógica, né? Se algum técnico da área quiser, ter que fazer no mínimo a formação pedagógica. E tu sabe, Mauro, que isso está sendo um ponto também importante no Estado. Esse ano no Estado, ou tu é formado em licenciatura em Química, ou tu, se não tiver ninguém para dar aula, daí tu poderá, talvez, continuar com o seu contrato. Então, por exemplo, eu dou aula de Química, porque eu sou licenciada em Química. E teve vários colegas que até saíram da minha escola, por exemplo, porque tinham formações que não estavam adequadas. Por exemplo, eu tinha um professor formado em Economia dando aula de Geografia. Uma coisa... né? E então ele teve que sair para vir outro professor formado em licenciatura em Geografia. Então, é um avanço pequeno? É um avanço pequeno em alguns aspectos, em outros é muito grande. A gente está sendo gente que está... Claro que existe, no caso da Química, poucas pessoas que têm a formação, digamos assim, né? Mas, se tiver, né, tu vai estar concorrendo, né, tu vai ter o teu espaço. Se tiver gente formada, tu vai conseguir. O que antes não era assim. Né? Que aqui na nossa região não é assim, tu conhece muito professor que não é formado, que não é professor nem da disciplina, né? Não é bacharel nem na disciplina, dando aula, né? Então já foi um ponto também positivo, que esse ano a gente teve bastante modificações, né, no Estado quanto o professor, assim, a atuação dele. Apareceu a professora Maria Rosângela ali. Toda de toque com o frio, né? Mas, Gabriele, fico muito feliz, né, de ouvir não só a tua fala, mas de todo o grupo, do Mauro, das meninas, a Débora, a Fernanda, né, as duas Fernanda, porque eu acho que hoje foi uma aula, né, Mauro? Uma formação para nós. Foi uma formação continuada para todos nós, porque tudo que você colocou nessas vivências, realmente a gente tem elas na prática, no enfrentamento do dia a dia, nas situações que vão nos apresentando, e nós temos que achar um caminho, não vou dizer uma solução, mas um caminho. E cada um aqui tem um caminho diferente, ou alguns mais próximos, outros não. Eu me lembro bem nas nossas aulas, assim, porque eu sou mais da área pedagógica, né, do que a específica, como você dizem, né, que eu via isso em vocês, né, não só eu, como os outros colegas, o Mauro, o professor, né, o caminho de cada um, a vivência de cada um. A Gabriele, para mim, sempre foi a falante. Lembra, Gabriele? A Gabriele falava muito, muito mesmo. Então, a gente já percebia ali, né, essa situação.
da vivência, do professor, do seguir, né, do caminhar. Essas experiências que tu enfrentou e tu passou por todas as escolas, eu estava quieta aqui ouvindo todos vocês, né? E realmente eu acho que para um início, Gabriele, tu já tem uma bagagem muito grande. Tu já conheceu realidades bem diferentes, né? Que fazem tu dizer e te colocar no lugar de cada um e enfrentar elas. Essa escola que você está hoje, né, que você colocou também a situação desses alunos do noturno, isso é uma outra realidade. É uma realidade que ela já vem num caminhar há muitos anos desse enfrentamento desse aluno do noturno, que ele está lá muitas vezes por uma obrigação, por cumprir uma situação social lá, né? E tem que estar na escola, e a escola tem que acolher e tem que ainda administrar tudo isso. Então, são realidades muito preocupantes, que a Fernanda também destacou ali na fala dela, todo esse caminhar, todo esse contexto que a gente vive. É um contexto histórico, é um contexto cultural, um contexto social que nos leva a repensar. E também repensar de uma hora para outra as nossas aulas, de março para cá. Não só nós, no IFE, né, lá na instituição, mas a realidade das escolas estaduais, das escolas municipais, todo esse acesso também tecnológico hoje, e do próprio professor, deles ter que se reinventar. Então, nós temos que se reinventar constantemente. Nós já somos uma profissão, formadores, que temos que nos reinventar diante de cada turma, diante de cada semestre. Eu fiquei pensando em vocês lá em 2011, né? Na Rosângela lá, na Rosângela hoje, acho que a idade também interfere, né? E o Mauro está gravando isso. Mas a gente também vai se reinventando. Com vocês eu aprendi muita coisa que hoje eu não faço mais, né? Esse escutar vocês, ver, né, essa diferença, isso também faz parte. Então, desejo assim, ó, Gabriele, sucesso, né? Tu sabe disso, para todos vocês, né? E continuem. A nossa luta é essa. Somos professores, né? Nós somos licenciados. Então, nós vamos ter muitos enfrentamentos e muitas situações ainda pela frente que a gente nem sabe, tá? Um beijão bem grande para vocês. Estou com muita saudade. Beijo. Eu também, parece uma aula de 2011, de metodologia. Eu acho um pouco diferente, né, Débora? Um pouco diferente. Um pouco diferente, nós mais bonitos, né? Então, assim... melhores, óbvio. Mas o que é o bonito de ver agora, de um tempo passado para cá, é ver como eu vou dizer, assim, a importância de cada um no lugar onde está, né? A importância que a Fernanda tem na atuação de pesquisa, porque ela tem está estudando, está, né, inserida nesse ambiente e vai mudar, né, a formação inicial dos professores, se Deus quiser, né, tem esse papel importante de pensar, de levar essa fala dela onde os ambientes, né, de formação de professores, da Débora lá no laboratório dela, de mostrar que ela é uma professora, não é porque ela está lá no laboratório trabalhando na química bruta, que ela não deixa de ser professora, né? E o meu papel na sala de aula lidando com os alunos do ensino médio, né? Cada um tem a sua importância nos lugares e é isso que é bacana de ver depois do tempo passado para cá. Olha que dimensão que o curso de Química trouxe para as pessoas. Né? A gente não tinha essa noção, talvez, na época. Hoje a gente vê, olha que diferentes ambientes que a gente está vivendo hoje e o alcance que a gente está tendo. Eu tenho alcance de 600 alunos, eu dou aula para 600 alunos. Então, assim, ó, é um alcance muito amplo, né? A Fernanda tá trabalhando, né? Tá desenvolvendo sua pesquisa, né? Tá estudando toda essa parte do currículo, enfim, da cultura. Olha o alcance da pesquisa dela.
a potencialidade da pesquisa dela, a potencialidade da pesquisa da Débora, e assim de todos os colegas que vão passar por aqui também, né? Então eu admiro assim muito o percurso que a gente teve, e eu penso vocês também, quanto professores nossos, digo, nossa, que bacana é o trabalho de vocês também que está sendo a colheita de vocês também. Isso não é o que a gente construiu não é só nosso, né? A gente teve base para isso, e a base foi o curso de química, e quem estava no curso de química foi pessoas, foi o professor Mauro, a professora Rosângela, o professor Leandro, né? A professora Lenice, o professor Jean, enfim, são essas pessoas que te deram essa base, e a partir dessa base que a gente está construindo todo um caminho, né? Com dificuldades, com coisas positivas, né? Então, eu acho isso bacana. Gabriele, quantas turmas tu tem? Eu tenho 16 turmas. 32 horas? 40 horas. Eu tenho 24 horas. Em sala de aulas. O resto de planejamento. É outra questão, né, de se pensar, né? 42, Gabi? Eu tenho 40 horas, são 24 horas em sala de aula. 24. Mas é muita coisa, gente. 16 turmas. Manhã, tarde e noite. Eu tenho. É muita coisa. Não é não, Débora. No início é mais difícil. Depois, tu aprende o nome de todos os alunos. Todos eles. É impressionante. Nos 600, meu Deus. Cara, isso é muito interessante. Daqueles que saem e daqueles que entram também, né? Dos 10 primeiros anos que eu tenho, tu aprende. Esse ano vão aprender o nome de todos os alunos que estão nos 10 primeiros anos. Aprende, a gente vive, a gente sai na rua, naquela cidade daquele tamanho, tu escuta aquele Sora, prof, né? Aquela coisa. Não para de ser professora nunca. A pessoa tá comprando uma batata no mercado e o aluno, oi, Sora. Isso? Mais alguma pergunta? Gabi, eu acho que seria interessante tu pontuar também do tema da tua especialização. Só de pontuar, assim, a coisa do encontro que tu teve com a tua pesquisa da especialização, que certamente, e aí não sei, né, mas talvez tu possa falar um pouco, isso reverbera muito, né, até inclusive na tua busca por uma segunda licenciatura, né, no campo das ciências. Ah, sim, com certeza. Eu coloquei mais a questão da atuação, né? Porque eu achei que, tipo, não, vou falar mais sobre a parte da atuação, porque a pesquisa em si, a gente já tinha tido 2 conversas mais em foco de pesquisa, né? E, tipo, vou deixar um pouquinho a especialização para uma outra oportunidade, digamos assim, né? E trazer essa parte da atuação que no caso da nossa turma, eu acho que eu sou a única que dou aula, né? Acho que sou a única que estou dando aula na rede pública, né? No ensino médio, com certeza. Então, daí eu não trouxe muito, mas a especialização, ela foi a monografia em si, ela foi em cima do ensino do currículo, né? Do ensino fundamental, né? Na parte de ciência, a gente vê o currículo mínimo, né? Que a gente tem, que vem à tona muito agora na nova formulação do ensino médio. A gente tem um retorno, né, desse ensino tecnicista, né, e da importância da ciência, né, como uma ferramenta, digamos assim, nem seria uma ferramenta a palavra correta, mas enfim, de gerar assim uma mão de obra, né, de técnicos, né, na parte da ciência mesmo, assim. Eu não sei se por muito tempo agora, 21 e 22, Mauro, não sei até que horas a gente... Tu que decide, Gabi. Não, só para não me estender muito, mas Fica à vontade. A especialização, ela foi os parâmetros, né, a questão das leis, né, de como tem a movimentação das leis para o ensino de ciência no Brasil e como isso perdura até hoje, né? Por mais que se tenha leis que modificaram, enfim, né, a gente teve uma reformulação na educação, a gente vive muito ainda o que foi esse currículo mínimo e volta agora em 2000
em 2020 com maior potência, né? De novo, o currículo mínimo. A gente teve reformulação dos conceitos, assim. Mais ou menos isso, Fê. Quer falar mais? Não, Gabi, eu acho assim que a tua pesquisa de monografia, ela é um trabalho de mestrado e quiçá de doutorado, assim, porque eu acho interessante que quando eu estava contigo, né, nós estávamos juntas vivendo esse movimento da pesquisa, é interessante ver o quanto eu percebo que talvez muito desse teu olhar lá da pesquisa, da especialização, interferiu também, né, em tu ir buscar uma física, né, uma segunda licenciatura, e aí eu digo que, bom, eu não teria essa coragem hoje, né? Eu fico reduzida à minha insignificância, porque acaba que, eu não sei vocês, mas eu me sinto muito intoxicada por todas as coisas que eu vivi na licenciatura, em termos de química. E aí eu digo assim, Gabi, encarar essa coisa de sair, tá trabalhando 40 horas, né? Morando numa cidade diferente, longe da família, né? E fazer uma segunda licenciatura, eu tiro muito o chapéu e digo assim que realmente a licenciatura em Química mudou muito a Gabi e as nossas experiências todas, né? Todas juntas, esse grupo que nós conseguimos, eu acho que é importante dizer isso, que nós ali, os formandos, nós nos ajudamos durante todo esse percurso. E às vezes só o que falta numa formação e numa atuação pedagógica é uma rede. É uma rede de saúde mesmo, de cuidado, né? Depois que eu tive meu primeiro exame, primeiro e último exame da graduação, que foi em Química Orgânica, eu me recordo como se fosse hoje, que eu saí chorando de dentro do IF, e a Débora estava do meu lado direito e a Gabi do meu lado esquerdo. E aí nós ia bem agarrada, porque estava frio, lá para Unidos. E eu chorava, dizia, eu vou desistir desse curso, porque eu não entendo o que esse homem me pergunta na prova. Era o professor Leandro, que eu muito Química Orgânica. E aí, até hoje, continuo não entendendo. E aí, eu indo assim, agarrada nas gurias, e elas disseram: não, não vai desistir, não. Então, talvez naquele dia, se as gurias não estivessem comigo, hoje eu não seria, né, uma pessoa que pensa educação, justamente. Então, eu acho assim, importante destacar, né, o quanto uma Pelo menos rede. não pegou exame em TICS. Só que a gente já estava no fim do curso, né, Débora? Aí foi muito, muito MacGyver, né? Mas assim, é interessante dizer isso, assim, que uma rede saudável dentro de um grupo, dentro de um coletivo, às vezes produz uma outra coisa que é essa conversa, por exemplo. Para mim, já valeu, só por isso. Com certeza, né? Se tem como eu digo, se familiarizar, né? Esse acolhimento que funcionou para nós, né? Mas para muitos não funcionou, né? Então, de repente, faltou ainda mais alguma coisa. Mas, minha gente, eu agradeço, assim, a oportunidade de falar com vocês, foi muito bom, assim, desculpa as gaguejações, assim, as enrolação, assim, às vezes é que eu tô desacostumada a falar em educação, assim, ou contar, assim, sabe como é que eu sou muito natural, né? E eu vou ter que me despedir porque a minha pitoca me chama e eu tenho que alimentá-la, tá? E já tá tarde. Tá bom, Gabi, em nome da coordenação e do curso, eu agradeço a tua presença, entre aspas, né? E está convidada a realizar mais falas aqui, assim como as meninas também. A expectativa que a gente tem é de manter esse programa pelo decorrer mesmo, retornando, né, as atividades presenciais. A gente quer manter esse contato porque nós aprendemos muito assim, né? Então, com o objetivo de melhorar o curso, de entender o que os nossos alunos egressos estão fazendo, né? Então, fica o convite para tu retornares, né? E vai cuidar da tua baby lá, tá? Obrigado. Obrigada. E queria dizer assim para quem que não que está estudando ainda, se alguém tiver, não sei quem que está ainda no curso, e não desista, né? Que as dificuldades elas aparecem, realmente a gente precisa superar, né? A gente supera e não tem dificuldade que não possa ser sanada. E quando pensar em desistir, independente do curso, independente de onde estiveres,
né? É só com, assim, às vezes uma dificuldade faz a gente ter um crescimento muito maior, né? Então, faz parte do crescimento, né? A gente ter dificuldade. Se fosse tudo uma boa, eu não teria tanta graça, né? Então, acreditem que tem esse potencial. O curso tem muito potencial, né? Obrigada. Obrigada, pessoal. Beijo, gurias. Saudades de todos. Tchau.